Somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ir sentando. Obrigada, pastor. Obrigada a vocês. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos tentar ensinar aqui algumas coisas. Ai. E no final tem mais um pouco do vinho. Então, nós na semana passada, nós ensinamos sobre a unção na Antiga Aliança. E hoje nós vamos falar sobre a unção na Nova Aliança, a unção no Novo Testamento. Deixa eu passar só algumas coisas antes da gente entrar de fato no assunto. Então, toda vez que na Antiga Aliança, eu vou descer aqui um pouquinho. Toda vez que na Nova Aliança você vê a palavra unção, poder, virtude, Espírito e Espírito Santo, todas essas palavras, elas são sinônimas. E elas representam a unção, o poder de Deus, a capacidade de Deus. E na Nova Aliança, nós podemos dividir ou distinguir a unção em 3 tipos. A unção individual, a unção sobre os dons ministeriais e a unção coletiva. E nessa manhã nós vamos falar sobre a unção individual. Na próxima semana, sobre a unção sobre os dons ministeriais. E nós vamos finalizar conversando sobre a unção coletiva. Então, a unção individual, ela é uma unção que permanece dentro do crente. Ela representa o novo nascimento e a capacidade para nós andarmos como filhos de Deus. A unção individual, a unção dentro do homem, ela está totalmente relacionada com a nossa vida cristã, com a nossa vida de caráter, com a nossa vida de integridade. E é sobre esse assunto maravilhoso, diga maravilhoso, que nós vamos ministrar nessa manhã, aprendermos mais sobre isso. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Aleluia. Mateus capítulo 7. Versículo 15. A Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Diga, pelos frutos nós o conhecemos. E diz: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de nosso Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí, eu fui procurar no dicionário, Então, antes de eu falar da palavra iniquidade. Então, aqui a Bíblia está falando que nós devemos ser cautelosos. Nós devemos observar a respeito de falsos profetas ou falsos mestres ou falsas pessoas que se dizendo cristã e está enganando muita gente. E a Bíblia está dizendo, você conhece essas pessoas pelo fruto. Diga, é pelo fruto. Não é pelos dons, não. Pelo mover, porque a pessoa é poderosa, usada por Deus. Porque muitas vezes nós temos essa impressão. Quanto mais o homem é usado por Deus, mais ele é espiritual. Mas a Bíblia diz que esses aqui profetizaram, expulsaram o demônio, fizeram cura e eram falsos. Aleluia. A Bíblia não está dizendo que a gente conhece pela manifestação do poder ou da unção de Deus. Nós conhecemos os verdadeiros porque eles andam no fruto. Eles andam numa vida de caráter. Eles andam numa vida de integridade. Eles manifestam quem é Deus pela sua vida. E nós bem sabemos, tivemos a matéria sobre fruto e tem lá tudo especificado. Que tipo de atitude eu tenho que ter em cada situação, para que eu possa manifestar de fato quem nós somos. E aqui no final ele diz assim, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles que vivem na prática. E é interessante porque algo aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. Até uma pessoa na hora falou algo para mim, disse assim, Adriana, nunca Deus deixa de ter a oportunidade de falar algo. Eu fui tomar água, saí da sala do pastor e fui tomar uma água. E quando eu puxei, veio esse copo. E eu olhei, qual é a nossa impressão imediata quando pega esse copo? Desprezar. Porque ele está com defeito. Não é assim? Mas eu olhei para ele e fiz, não, mas eu não preciso encher ele até em cima. Eu posso usar ele para tomar a quantidade de água que eu quero. Ele não precisa ser desprezado. Sabe, amados, e na hora, eu voltei, inclusive, lá, Jaqueline, para pegar o copo, que eu joguei ele fora, e o Senhor ficou ali ministrando. Diga para as pessoas que mesmo que existam algumas áreas que não estejam perfeitas, eu não desprezo. Sabe, amados, quando nós falamos da unção de Deus, quando nós falamos do poder de Deus, quando nós falamos de uma vida de caráter em Deus, eu preciso entender que Deus não está me trazendo condenação, mas que Deus está me levantando. Deus está dizendo, independente. Existem coisas, amados, na nossa vida, que às vezes a gente está caminhando, que a gente está avançando. Então, entenda uma coisa nessa manhã, entendamos. Mesmo que você não esteja perfeito, mesmo que existam coisas na sua vida, a Bíblia está falando de uma prática. A gente não precisa continuar praticando aquilo que desagrada ao Senhor. Amém? E aí eu fui pesquisar o que significava iniquidade, porque ele diz aquele que vive na prática da iniquidade. É esse que eu vou dizer assim, eu nunca vos conheci. E a palavra iniquidade diz assim, iniquidade, né, amor? Ele me corrigiu no carro, mas já esqueci. Iniquidade. É um substantivo feminino da língua portuguesa que define algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, contrário à religião, contrário à justiça. E aí ele até diz assim, ó. Deixa eu ver. Eu peguei um outro conceito aqui, dentro de uma visão cristã. E aí é dito assim, ó. Iniquidade é quando acostumamos com o pecado e não temos mais vergonha de cometê-lo. Ou seja, quando a nossa vida já está tão de um lado que a gente se afasta das coisas de Deus ao ponto de nem te incomodar mais.
A esses, a Bíblia está dizendo, você pode até curar no meu nome, você pode até expulsar demônio no meu nome. Mas quando chegar na hora, eu vou dizer, eu não lhe conheço. Porque você viveu na prática da iniquidade. Amém? Glória a Deus. Estamos falando sobre a unção dentro do homem. E aí vamos ver sobre a vida de duas pessoas que começaram bem. Diga, começaram bem. Porque às vezes nós começamos o nosso ministério muito bem. Nós começamos temendo ao Senhor, nós começamos buscando ao Senhor, nós começamos nos rendendo ao Senhor, mas no meio do caminho, a gente deixa que coisas entrem e roubem o que existe de mais essencial nas nossas vidas. Então, todos já conhecem a vida de Judas, né? Mas abre lá em Lucas, no capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12. Meu Deus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Diga, se tornou. Quando Jesus o escolheu, amados, ele estava bem. Ora, Jesus passou a madrugada toda orando. Disse que ele chamou todos os discípulos. E dentre todos que foram chamados, ele escolheu 12. E dentre os 12 que foram escolhidos estava Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que ele se tornou. Ou seja, ele começou bem a sua caminhada. Mas no meio do caminho, ele perdeu a essência. Amém? Marcos capítulo 6. Aleluia. Diga, é hoje. Glória a Deus. Versículo 7, Marcos capítulo 6, versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então aqui Judas estava nesse meio, ele foi enviado com autoridade, e ele expulsava demônio, ele curava pessoas, ele estava envolvido no ministério de Cristo. Aí vamos lá em João capítulo 12. Nós estamos conversando sobre a trajetória de alguém que nós nunca vamos copiar. Amém? Evangelho de João capítulo 12. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso
disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Veja, amados, ele era consciente de que ele já roubava. Mas aqui no meio das pessoas, o que é que ele quis fazer? Ele quis mostrar que se preocupava com os pobres, ao ponto de dizer assim, olha, mas por que se derramou algo tão caro? A intenção dele era mostrar que era uma pessoa de caráter perante os discípulos e também que entrasse aquele dinheiro na bolsa, porque quanto mais entrasse, mais ele tirava. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 26. Versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, se eu vulo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então, amados, Jesus, ele escolhe as pessoas certas. Amém? Mesmo que muitas vezes a gente olhe para as nossas vidas e se ache incapaz. Mesmo que a gente olhe e se veja como esse copo, está faltando alguma coisa, eu ainda não sou tão bom assim. Mas ele escolhe pessoas certas, no momento certo, para a ocasião certa e para a posição certa. Deus, ele nunca erra. Agora, amados, o fato dessa unção que está dentro de mim, que é a presença do próprio Espírito, ela vai sinalizar se eu estou tomando o caminho certo, se eu não estou tomando, se aquilo está agradando. Por isso que a Bíblia diz que a unção de Deus, ela nos guia, ela nos ensina, ela nos conduz a toda a verdade. Porque ela está dentro e ela sabe o que é certo e o que é errado. Aonde ela deve ir e aonde ela deve parar. Agora, nós decidimos, porque Ele nos deu livre-arbítrio, até onde eu vou. E essa caminhada, amados, é como eu falei, às vezes a gente perde a essência do que é errado e do que é certo. E pode ser que eu esteja dizendo assim, não é nada demais. Cuidado. Sabe o que eu escutei uma aluna falar esses dias lá no Rema? Ela veio conversar comigo. E ela disse assim, Adriana, uma irmã chegou para mim e disse, não é nada demais tomar um vinhozinho. Ela começou com um copinho, 2 copinhos, 3 copinhos, e agora ela se embriaga com vinho. Não é nada demais, né? Será que não é nada demais? Ou seja, ela está numa posição de praticar algo que ela nem percebe mais que é um erro. Ela se envolveu tanto com aquilo que desagrada a Deus, que ela nem percebe mais. Então, amados, a unção ela é algo precioso. Apesar de habitar dentro de nós, Deus nos deu o livre-arbítrio, se eu vou caminhar nela ou não. Amém? Glória a Deus. Vamos falar de uma outra pessoa, diga sobre Saul. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vimos em alguma das aulas que Deus escolheu Saul, que ele se escondeu, e Deus o encontrou escondido no meio das bagagens, anunciou, ele foi levantado, muitas pessoas não aceitaram, né, o chamado dele, mas ele resolveu seguir em frente. Mas o final dele não foi tão bom, apesar dele ter sido escolhido, apesar dele ter sido ungido. Então, em 1 Samuel capítulo 13, eu estou em 2 Samuel, só um minuto. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Aí, antes da gente ler o 13:8, lê aí o 10, versículo 6. Só para eu fazer um encaixezinho aqui.
Versículo 6 do capítulo 10. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Versículo 7. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerá adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. 13:8. Esperou Saul os 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E Samuel perguntou: que fizestes? E respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filhos contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, diga, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. 13. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Nós vimos que ele foi escolhido, ele foi ungido. A Bíblia diz que a unção veio sobre ele, ele começou a profetizar junto com os profetas. Mas, amados, ele recebeu instrução da parte do Senhor. E sabe que às vezes alguma instrução para a gente é dizer assim: espere um pouco. E a gente quer meter os pés pelas mãos e quer fazer. Deus sabe o tempo e o modo de todas as coisas. E ele não soube esperar. E ele foi fazer um papel que não era dele. Diga, não era dele. Queridos, não entre em algo que Deus não te chamou. É prejuízo. Não há graça, não há unção, não há capacidade. E quando eu estou falando disso, amados, não é que você não possa servir na igreja, não é que você não possa estar envolvido. Eu estou falando de direções específicas, quando Deus diz assim: pare um pouquinho. Escute a minha direção. E às vezes a gente está indo de todo jeito. Amém? Glória a Deus. E aqui, amados, o profeta deixa bem claro que Deus estava confirmando o ministério dele. Mas porque ele agiu de maneira nécia, ele perdeu. E o que fez Saul perder, ou seja, sair da estrutura do caminho, diga, a pressão, as circunstâncias, as perseguições. E sabe que é isso que muitas vezes tem tirado o povo de Deus do caminho que Deus chamou? Hoje dentro da igreja, muita gente, amados, chateado, muita gente fora do que Deus chamou para fazer. Por quê? Porque está sendo conduzido pelas pressões e não pela direção que Deus deu. Porque, amados, pressão vai vir, perseguição vai vir. E quanto maior for a unção, quanto mais você for usado, mais vai chegar. Mas existe graça, existe o óleo do Espírito. Existe, amados, o poder da palavra que te guarda e te faz avançar, independente de... Aleluia. Deus é bom. Aí você pula umas paginazinhas. Capítulo 15. Versículo 1, diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Diga, atenta. Presta atenção.
Fique com o que Deus diz. Era isso que Samuel estava dizendo para Saul, porque ele já tinha errado anteriormente. Aí no versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Versículo 3: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e nada lhes poupe. Pula para o versículo 8. Eles foram para a guerra e diz assim: tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos e dos cordeiros, e o melhor que havia, se não quiseram, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-lhes aquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento e dando voltas passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e lhes disse: Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu, ó Senhor, executei as palavras do Senhor. Dá uma olhadinha para cá. A Bíblia diz que ele deixou de seguir as instruções do Senhor. E a palavra de Deus relata que Samuel, amado Samuel, é como se fosse um professor, um mentor, aquele que acompanhou, aquele que ajudava. Amado, sempre que, algumas vezes, vamos dizer assim, eu tive vontade de parar algumas coisas na minha vida, eu lembrava daqueles que investiram na minha vida, da decepção que eles iam ter. Você já parou para pensar sobre isso? Que existiram pessoas que acreditaram, que existiram pessoas que investiram, que existiram pessoas que oraram, que pagaram o preço para que você avançasse, para que você crescesse. Aleluia. Então Samuel ficou muito triste. E a Bíblia diz que ele passou a noite todinha orando, clamando ao Senhor. E quando ele encontra Saul, Saul tinha feito um monumento para ele mesmo. Não é interessante, né? Começou a se achar o rei. Cuidado. Nunca se ache além do que Deus acha sobre você. Nunca, amados. Porque isso vai preceder a sua queda, a minha queda e a queda de qualquer pessoa. E aqui diz que quando ele, veja, amado, Saul encontrou Samuel. Samuel era um profeta, Samuel sabia das coisas. Aí ele ainda disse assim: executei tudo que o Senhor mandou. Vou dizer uma coisa para você. Quando você se deparar com um homem ou uma mulher de Deus, sensível à voz do Espírito, cuidado. Aleluia. Porque você pode falar algo e ele saber que você está mentindo. Vou dizer algo para vocês. Eu tive uma experiência na sexta-feira, depois da aula. E eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa. E na hora, eu fui fazer um lanche lá, na escola, depois da aula. E eu não conseguia comer o lanche. E o lanche, assim, eu olhava, aquilo embrulhava. Eu não conseguia comer. Aí a pessoa fez assim: eu vou guardar, você leva para casa. Eu fiz: tá certo. Guarda, eu não estou conseguindo comer. E essa pessoa saiu com o lanche, foi
colocar numa vasilha e me deixou com uma outra pessoa. E eu olhei para essa pessoa, ela estava sentada no sofá, eu estava a uma certa distância, e eu olhei para ela e fiz, o que está acontecendo? E ela olhou para mim e fez, como assim? Aí eu fiz, o que aconteceu com você? E ela, eu fiz, eu vou ser mais clara. Entenda uma coisa, você pode enganar muita gente, mas uma pessoa que está sensível ao Espírito não se engana. Mas eu comecei a falar e essa pessoa começou a chorar. É assim, simples. Foi a Adriana? Foi não. Diga, foi não. Foi a unção. Agora, por que Deus fez isso? Para constranger? Não. Para dizer para ela que Ele tem visto o que ela tem passado e que Deus está agindo se ela fizer a parte dela. Amém? Então não adiantou nada Saul chegar para Samuel e às vezes, porque Samuel era o mentor, era aquela pessoa que estava próxima, aquela pessoa que acreditava, e às vezes, amado, nós misturamos as coisas. Amizade, amizade. Chamado, chamado. Unção. Eu preciso respeitar cada espaço. Vai ter momento que eu vou sentar, é meu amigo e eu converso, mas tem momento que está embaixo da unção, embaixo de uma autoridade, e eu preciso respeitar isso. Porque se eu não respeitar, eu não recebo, eu não sou alcançado, eu não sou transformado. Amém. Aleluia. Versículo 15 diz assim, respondeu Saul, de Abimeleque, não, executei 14. Então disse Samuel, que balido, pois de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. E respondeu Saul, de Abimeleque, os trouxeram, não foi nem ele, já passou para a culpa para alguém, entendeu? Os trouxeram, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, amados, a ordem foi dada para quem? Então não existe isso. Os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. E respondeu-lhe Saul, fala. E prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente esses pecadores, os malequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Versículo 19, porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo, digo o povo, tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do designado à destruição para oferecer. Vamos lá. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto a em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiro. Amados, Saul continuou argumentando com o profeta. Sabe que quando Deus nos corrige, você deve quebrantar o seu coração e corrigir a sua vida? Porque se continuar argumentando, vai chegar um momento que você não consegue mais perceber a correção. E aí ele está dizendo assim, olha, de que adianta esse sacrifício todo?
De que adianta vir à igreja no domingo de manhã, no domingo da noite, na quinta-feira, orar 3 horas por dia, jejuar, e quando Deus manda você fazer algo, você não faz. Quando Deus manda você perdoar, quando Deus manda você dar, quando Deus manda você considerar, quando Deus manda você se submeter, você não faz. Ele está dizendo, não adianta. Não adiantou todo esse sacrifício. Porque eu prezo mais pela obediência. E ele ainda faz uma comparação, amados, aqui no finalzinho, que ele diz assim, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E atender melhor do que gordura de carneiro. A gordura, amados, na antiga aliança, ela representava a unção de Deus. Ele está dizendo assim, atender às minhas instruções é mais valioso do que a unção na sua vida. Do que você manifestar o poder de Deus, se você não me atende de coração. Aleluia. Aleluia. Versículo 23, ele diz, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. O que é rebelião, amados? É insubmissão. As pessoas se rebelam contra uma ordem estabelecida por uma autoridade. E ele está dizendo, olha, você ser insubmisso é igual a feitiçaria. E a obstinação, ou seja, a teimosia, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, amados, a rejeição do Senhor só veio primeiro porque Ele rejeitou. De fato, Deus nunca nos abandona, a não ser que nós abandonemos Ele. Amém? Glória a Deus. Então, amados, que esses princípios possam tratar no nosso coração a respeito da unção dentro, da responsabilidade que eu tenho de viver uma vida em Deus. Amém? Glória a Deus. E Adriana, como é? Qual é o segredo? Como é que a gente faz? O que é que a Bíblia diz? Que não é segredo, né? Porque o segredo já foi revelado. O que é que a Bíblia ensina a respeito de eu viver essa vida tão sensível, né, ao ponto de me corrigir, ao ponto de perceber, ao ponto de analisar o que eu devo, o que eu não devo? Mas a Bíblia é muito clara que eu preciso ser cheio. Eu preciso estar sempre me enchendo. E a gente vai ver algumas coisas sobre isso. Porque o se encher do Espírito, depois eu vou fazer algo aqui com vocês, que ele me deu fresquinho nessa manhã. Eu acho ele tão lindo, porque ele explica a palavra, ele ajuda você a demonstrar para que as pessoas entendam de maneira bem simples o que ele está querendo ensinar. Então, se encher do Espírito é ter uma nova unção. E eu quero que você abra em Marcos, capítulo 2. Aleluia. Marcos, capítulo 2, versículo 22. Diz assim, ó: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Porém, se põe vinho novo em odres novos. Aí eu vou descer para explicar algumas coisas que eu andei estudando sobre esse assunto. Tá aqui anotadinho para eu não me perder, né? Porque mestre é assim, gosta de anotar as coisas, então fica tranquilo, tá tudo bem. Então, odre. O que é um odre? Odre é o recipiente da antiga aliança, que era feito com peles de animais, geralmente de cabra ou de cabrito. Os alunos do 2º ano já viram essa aula, tá tudo bem, né? Do 1º ano, do Antares. Então, era recipiente feito de animal, um recipiente feito com a pele dele, geralmente de cabra e de cabrito. Um odre, quando ele estava novo, quando ele tinha acabado de ser feito, ele era bem flexível e macio.
Mas com o passar do tempo, à medida que ele ia sendo utilizado, ele ficava ressecado e perdia a elasticidade. E por isso que a Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho que é novo, ele sempre fermenta e ele aumenta a quantidade. Então, quando você coloca o vinho no odre que está ressecado, e quando o vinho fermentar, ele vai estourar, ele não vai caber naquele odre velho, e ele estoura e se perde o odre e se perde o vinho. Agora pensa comigo. Às vezes a nossa vidazinha não está parecendo um odrezinho velho? O odre velho, ele fica como inflexível, ressecado, sem elasticidade. Às vezes a nossa vida espiritual está tão ressecada, sem óleo, que qualquer coisinha você estoura. Que qualquer coisinha você quer uma briga, quer satisfação, quer ajustar as coisas, quer chamar cara a cara. Porque está ressecado. Porque está faltando. Sabe, mas o nosso Deus é um Deus de novo. Diga de novo. Olha, vai ver só, viu? A Bíblia relata que há um vinho novo, que há novo nascimento, que é nova criatura, que há novidade de vida, que há novos céus e nova terra. Então, nosso Deus é um Deus de algo novo, sempre novo. Quando a gente está muito parada, mas tem alguma coisa errada. Coisas precisam estar acontecendo na nossa vida, algo novo, desafio novo, proposta nova, portas novas abertas, acréscimo, uma unção nova, molhando, ajudando, levantando. Tem que ter coisas novas, amados, na vida do crente. A nossa vida não é uma vida parada, não é uma vida rotineira. Se você se expor ao Espírito, Ele nunca vai mandar você fazer o que você já tem o hábito de fazer. Ele sempre vai te desafiar a fazer algo novo. Algo que você não tem o hábito de fazer. Por quê? Porque isso vai romper coisas dentro de você. Isso vai trazer você a uma vida em movimento. Amém? Glória a Deus. E quando um odre, ele está velho, o que é que eu faço para recuperar? Diga, Adriana. O que é que eu faço? Olha, amados, estudando sobre isso, ele disse que quando o odre já estava velho, ou seja, já tinha sido muito usado, eles pegavam essa pele de animal e colocavam na água. E a água começa a amolecer aquela pele que estava ressecada. Sabe o que é a água? A palavra. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Deus é bom. Ele é um Deus de coisas novas. Você crê que hoje Ele tem algo novo para te acrescentar? Porque, amados, eu creio. Eu creio que Deus tem um vinho novo, que tem uma unção nova, que tem uma posição nova, para acrescentar nas nossas vidas nessa manhã. Porque a gente não saiu de casa sem propósito. Você saiu de casa dizendo, pai, eu creio que hoje algo vai acontecer. Que o Senhor tem algo para me acrescentar, amados. E Deus só quer o quê? A minha e a sua expectativa. Para que Ele possa manifestar a glória dEle. Amém? Então em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz, habite, diga habite. Amados, a Bíblia só vai habitar dentro de nós se eu ler ela todos os dias. Você mora na sua casa e visita ela? Não. A gente mora dentro da casa, habita dentro dela e está lá todos os dias. E a Bíblia ainda diz assim, habite ricamente. Não é pouco. Sabe o que é algo rico? É algo abundante. Algo rico é muito mais do que 1 minuto para o Senhor durante o dia. Então a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutualmente em toda a sabedoria. Mas às vezes a gente para e faz assim,
eu quero uma instrução, eu quero um conselho. E a Bíblia diz, olha, se você deixar a palavra de Deus habitar ricamente, quando você encontrar com alguém, você tem instrução. Quando você encontrar com alguém, você tem conselho. Porque a Bíblia diz, instruí-vos, ou seja, o corpo de Cristo. Aconselhar-vos mutualmente uns aos outros, com toda a sabedoria. E essa sabedoria, amados, só vem do Senhor. Não tem outra forma. Existe a sabedoria humana? Existe. Mas a sabedoria do alto está disponível. Tiago diz, se você não tem, peça. Porque a Bíblia diz, quem pede, recebe. Existe uma sabedoria disponível para cada área da nossa vida. E eu preciso me expor, amados, a essa palavra. Porque ela vai tirar a sequidão. Porque ela vai me deixar macio novamente. Quando você ora que alguém te confronta, você parte para cima ou você fica quieto? Você está cheio. Você não parte para cima. Você fica quieto. Você entende quem habita dentro de você. Aleluia. E sabe, amados, coloca ela na água, o odre. Ele começa a amolecer. Mas depois que amolece, sabe o que é feito com essa pele? Ele começa a passar um óleo. Para que essa pele fique novamente flexível e maleável. Aleluia. O que é o óleo, amados? O Espírito, a unção, a presença, a oração. Sabe, quanto mais a gente ora, mais flexível a gente fica. Quanto mais a gente ora, mais longânimo, mais parecido com Deus a gente fica. Aleluia. E aí você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 11. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 11. Aleluia. A palavra de Deus diz, no zelo, não sejais remissos, mas sede fervorosos. Sabe o que é fervoroso? É mais do que quente. Fervoroso é alguém fervendo. Fervoroso é alguém em movimento. Fervoroso é alguém que toca em você e diz, rapaz, o negócio está bom. E ele diz, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Ah, mas quanto mais cheio do Espírito, mais você quer servir, sabia? Quanto mais cheio do Espírito, mais eu quero me envolver. Quanto mais cheio do Espírito, eu não vou colocar desculpa. Porque a mais desculpa todo mundo tem. A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você pode todas as coisas que você quiser, pode. Mas sabe que existem coisas que não convêm mais para as nossas vidas? Como filhos de Deus. Porque essas coisas vão ser peso, vai ser embaraço na nossa caminhada. Aleluia. Então nós precisamos, amados, para andar numa vida cristã, para honrar a unção que está dentro de nós, viver uma vida cheia. E a palavra de Deus, ela tem alguns exemplos sobre isso. Atos capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Aqui está falando de alguns exemplos de quando a igreja primitiva ela foi criada. Aleluia. E diz assim, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, eu gosto dessa passagem porque diz que eles estavam tudo no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Sabe que quando a gente está no mesmo lugar, com o mesmo propósito, de repente as coisas acontecem? Aleluia. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Diga, cheios do Espírito.
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedesse. Aqui, de fato, foi a primeira vez que o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios. Como um dia, todos nós que fomos batizados de novo, o Espírito Santo veio sobre nós e nós fomos cheios. Mas a Bíblia não relata que esse povo ficou por aqui. Porque tudo que é cheio, com o tempo vai esvaziando. Se você pegar a sua caixa d'água, você enche, mas passa 3 meses fora de casa, com todas as torneiras fechadas. Quando você chegar, a caixa não está no mesmo nível. A água desceu. A água evaporou com o calor do sol. Pode ter tido alguma frechazinha, alguma pingueirazinha, essa água começou a sair. Aí, em Atos 4... Aleluia. Atos 4. Eu não vou ter tempo de ler tudo aqui com vocês, vou ler só o principal. Fala que a igreja estava orando. E Pedro e João, eles foram soltos. E aqui no versículo 29, diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra, enquanto estendes a mão, ou seja, a unção, para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome, diga do nome, do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, no capítulo 2 eles foram cheios, no capítulo 4 eles novamente foram cheios. Só que, amados, existe aqui algo interessante nas duas passagens. Eles estavam reunidos com o mesmo propósito, buscando a Deus. Amém? O nosso propósito, o nosso envolvimento com as coisas do Senhor vai fazer toda a diferença para que Ele se manifeste. Não é de todo jeito. Nós sabemos, amados, que para isso acontecer eu preciso me encher do Espírito. E nós vamos ver algo sobre isso. Mas preste atenção numa coisa. Se você está com muita fome e você está sem tempo, o que é que você normalmente faz? Se estiver na rua, por exemplo. Você às vezes vai lá, compra um sanduíche ou alguma coisa, você sai na rua mesmo comendo essa comida. Porque você precisa chegar em algum lugar. Você se alimentou? Diga, se alimentei, eu comi. Não comeu? Mas, quando você chega em casa e você senta na mesa e você come aquela comida sem pressa, você se alimentou? Se alimentou, só que existe uma diferença. Você não saboreou a comida quando você comeu com pressa. Você não ingeriu ela da melhor forma. Às vezes a gente está fazendo as coisas para Deus muito rápido, muito apressado. A gente não tem tempo para Deus. A gente engole as coisas. Há uma diferença entre, por exemplo, eu no dia a dia, como eu trabalho os 2 horários, muitas vezes eu saio do meu trabalho meio-dia, pego o Lucas na escola, chego em casa 12:40, sento na mesa e tenho que engolir a minha comida em 15 minutos, porque 1h eu preciso estar saindo de casa para voltar para o trabalho. Me alimentei. Mas eu não senti o sabor. Eu não compartilhei aquele momento com a minha família. Mas no dia de sábado, a gente senta, os 3, a gente come, a gente conversa. Conversa tanto que o Lucas termina tirando os pratos da mesa e fica eu e Jorge lá conversando. Então, mas é diferente de você orar em línguas correndo. E você tirar um tempo para estar com Ele e saborear a presença dEle. Se nós não temos tempo para fazer isso todos os dias, tire pelo menos um momento na semana. Para você perceber a presença dEle. Amados, eu já cheguei ao ponto de passar 2, 3 horas dentro de um quarto e eu senti o cheiro dEle. Eu disse, que cheiro é esse? Porque, amados, Ele quer se manifestar. Já é o desejo dEle. Amém?
Glória a Deus. E nós vemos também, amados, duas passagens também dos cristãos de Éfeso. Atos 19, abre lá. Aleluia. Atos 19, versículo 1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou em Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo respondeu: em que, pois, fostes batizado? E responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: Jesus realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então aqui o batismo, eles impuseram as mãos, eles foram cheios do Espírito. Mas lá em Efésios capítulo 5, vamos lá. Efésios capítulo 5. Ele começa a dar instruções para a igreja de Éfeso. No versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu sempre costumo explicar que quando a palavra de Deus foi escrita, fazendo uma comparação do vinho com o enchimento do Espírito, Deus quer sempre falar algo, amados. Quando alguém está cheio do vinho natural, se alguém já conviveu com alguém que é alcoólatra, essa pessoa, ela normalmente, quando a pessoa está embriagada, ela fica rindo à toa, ela não está preocupada com o dia da manhã, está tudo bem, está tudo tranquilo. Quando a pessoa, mas está cheia do Espírito, ela tem as mesmas características. A pressão vem, ela começa a rir, a circunstância diz não vai, ela diz vai. Mas tem bêbado que diz assim: eu pago a conta para todo mundo, sem dinheiro. Mas porque ele está tão convicto, tão cheio, tão alegre, que ele quer compartilhar essa alegria com o resto. Quando nós estamos cheios do Espírito, é do mesmo jeito. A gente quer compartilhar, a gente quer se doar, a gente quer envolver todo mundo. E às vezes tem aqueles, amados, que ficam assim olhando: para que tudo isso? Precisa isso? Está querendo aparecer. Amados, não faça mais isso. Não julgue a unção. Se você não quer se embriagar, é um problema seu, é um problema meu, mas quem está embriagado está muito melhor do que você. Porque ele está ali cheio da convicção do que Deus pode fazer na vida dele. E ele está tão cheio, amados, que ele começa a transbordar e querer que as pessoas também percebam, recebam, sejam acrescentadas. Por isso que as pessoas cheias do Espírito, elas não ficam paradas. Quando você bota o louvor para tocar, mas quem está cheio começa a sair do lugar e diz: quem é que eu posso abençoar nessa manhã? Quem é que eu posso abraçar? Quem é que eu posso dar alguma coisa? Porque está cheio, amados. Transborda, ferve dentro dela. Ela quer fazer algo com aquilo que Deus deu para ela. Aleluia. Então a gente parar, amados, de meninice. E deixar o Espírito fazer o que Ele quer fazer. Porque Ele sempre sabe o que é melhor. Sempre. Aleluia. Vamos voltar aqui. Estou olhando ali para a hora, mas
Versículo 19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Amados, quando nós nos enchemos do Espírito, há sempre algo que flui, nós falamos de maneira sobrenatural. Mesmo a circunstância dizendo que não vai, você começa a fluir de dentro de você. Você fala, você canta, você dá graças. Você diz: pai, eu estou vendo, ó, como eu disse lá na aula, eu só tenho uma bicicleta, Senhor. Eu sou grato ao Senhor por essa bicicleta, mas eu sei que o meu carro está chegando. Senhor, eu tenho ovo para comer hoje, eu vou comer esse ovo. Eu sou grata ao Senhor, mas está chegando a carne. Amados, quando nós estamos cheios, a gente não murmura, a gente não reclama, a gente não sai da posição que Deus nos colocou. Pelo contrário, eu reconheço como está a situação, mas eu me sobreponho a ela. Porque eu estou cheio. E é dessa forma que a gente precisa se encher, amados. Ao ponto de transbordar. A pressão vir em você, palavra. A pressão vir você começar a orar em línguas. A pressão vir você começa a orar em outras línguas. A pressão vir você agradar a vida de alguém. A pressão vir você dizer: eu não estou sentindo nada, mas eu vou, pai, você está mandando. Cheios, amados. O que está cheio transborda. E por isso que às vezes está faltando isso. Porque nós não nos enchemos. A gente quer que alguém ponha as mãos sobre nós e nos encha. Onde a palavra de Deus diz: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Se Deus quiser, amados, impor as mãos sobre alguém, derramar algo novo, Ele derrama. Mas essa não é o dia a dia. Esse é o sobrenatural. Esse é porque Deus está percebendo que aquela pessoa não está aguentando. Aleluia. Aleluia. Como é que eu aumento a unção? Nós já falamos sobre isso. Estude a palavra. Por que é tão difícil me mover na unção muitas vezes? Porque se eu não tenho palavra, eu não tenho fé. E a unção é por meio da fé. Deus diz assim: faça. E você faz porque você crê naquela palavra. Então, amado, se eu andar cheio da palavra, se eu andar cheio do Espírito e se eu obedecer às instruções, não tem como a minha unção não ser acrescentada. Não tem como ela não ser aumentada. Não tem como ela não ser evidente. A Bíblia diz que quando Jesus saiu do deserto, a fama dele corria. Não foi Jesus que saiu anunciando: olha, eu passei 40 dias no deserto, estou aqui acabado. Porque tem irmão que faz jejum e oração e sai divulgando para todo mundo. Não, amado, se você está jejuando e está orando, Deus mandou. Se Ele mandou, tem um propósito. Então fica na sua posição e quando Ele quiser fluir através de você, obedeça às instruções. Só isso. Aleluia. E aí eu vou precisar de alguns ajudantes para demonstrar algo para você nessa manhã. Do que é ser cheio. E aí, deixa eu ver. Alguém me ajuda aqui a pegar essa água? Pastor Júnior aqui. Fica aqui embaixo. Vem, Anne, para cá também. Eu tenho a água e tenho o óleo. Segura aqui esse óleo. O que acontece? Como eu falei para vocês, o odre muitas vezes está ressecado, as coisas não estão fluindo da forma que deveria. E, amados, o que acontece? Existem coisas na nossa vida, eu não sei na sua, mas na minha acontece, que deixa a gente entalado, né? Fica aqui, ó, engasgado. Aqui é tudo santo, ninguém acontece isso, né?
Só eu que ainda estou no processo de santificação. Mas entala. Fica difícil de descer. Aí, o que é ser cheio? É a coisa entalada e você ter água dentro de você e dizer assim, você vai descer. O que acontece? À medida que eu vou me tomando essa água, vai chegar um momento que se eu não me encher, ela vai acabar. O que é se encher? É todos os dias eu colocar algo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Todo dia eu vou lá e coloco mais um pouquinho de água. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, Adriana, como é que você consegue conciliar a sua vida, trabalhando os 2 horários, tendo a sua casa, tendo isso, tendo aquilo, e tendo que estudar, e tendo que pregar, e tendo que ensinar? É simples. Todo dia, um pouquinho. Todo dia, um pouquinho. Se nós não colocamos todo dia um pouquinho, amados, se eu deixo para colocar só quando está vazio, eu vou demorar muito mais tempo para que essa água faça efeito na minha vida. E aí, se não tem água, eu vou começar a ficar entalado. E aí, se não tem água, eu vou começar a me irritar com facilidade. E aí, se não tem água, eu só vejo os defeitos. E aí, se não tem água, eu começo a me colocar de vítima. Sabe, amados, que tem muita gente como vítima? E ser vítima é a pior posição, porque quem se vê como vítima nunca muda. Porque a culpa é sempre da outra pessoa, nunca é sua. Mas, amado, sempre que acontece alguma situação, você deve parar e dizer assim, até que ponto eu não contribuí para que essa pessoa agisse assim? Porque toda ação traz uma reação. Aleluia. Então, todos os dias, eu preciso me encher. Um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta, um pouquinho na quinta. O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é todos os dias você ter um pouco de oração. Não é que você vai deixar o seu emprego, deixar a sua família, deixar de fazer as coisas em casa, para você passar o dia todo orando, amados. Mas orar sem cessar é todos os dias você ter algo para falar para o Senhor. Algo para ser acrescentado dentro de vocês, amados. Pode ser no ônibus, no carro, no seu trabalho. Aonde nós estivermos, nós podemos. E sabemos disso, mas nós não fazemos. Aleluia. A água vai me tornar mais maleável, mais flexível. E o óleo? Abre aí, Ana. Fica aqui. Pode abrir. Derrama aqui um pouquinho. Tu vai se melar, viu? Mas tudo bem. Tá bom. Aí aqui o óleo. A gente, por exemplo, está aqui nesse domingo, né? Tem um óleo sendo derramado aqui. Aí, o que o óleo faz? Ele faz isso aqui, ó, mela. Né? E você fica cheio de óleo. Aí, o que acontece? Vem uma situação e faz isso aqui, ó. Não ficou grudada porque tinha óleo. Mas aonde ela passou, ela tirou do óleo. E aí, se não há uma reposição, se não há um enchimento novamente desse óleo, sabe o que o diabo faz? Ele vai te atacar na mesma área. Ele não está brincando, amados. Ele vai te atacar exatamente onde ele perceber que o óleo está faltando. E aí ele vai lá naquela mesma área. E quando vai que não tem óleo, tem atrito. Quando vai que não tem óleo, tem insatisfação. Quando vai que não tem óleo, você quer desistir. Quando vai que não tem óleo, você olha para você e se acha um Zé Ninguém, muitas vezes. Mas, amado, se ela resolver passar mais óleo, o diabo até pode de novo, mas vai encontrar óleo novamente, e óleo novamente, e óleo novamente, amados. E ele não vai conseguir penetrar e tirar a pessoa da posição em Deus. Por quê? Porque existe o óleo, porque existe a água, existe um novo enchimento, existe uma nova posição, existe sempre algo novo. Amém? Ministério de Música, vocês podem ficar em pé.